Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta com Câmara Ação e hoje recebendo a vereadora Cláudia Barreto para falar um pouco sobre o seu trabalho no Legislativo de Perdizes. Seja bem-vinda mais uma vez, Cláudia Barreto. Muito obrigada, Flávio Silva. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, podendo falar sobre o meu trabalho, podendo falar sobre o trabalho do Legislativo Municipal. Então, desde já, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos a você e toda a sua equipe. Muito obrigado, vereadora. Vamos falar então da mulher Cláudia Barreto na Câmara Municipal. Como está sendo esse segundo mandato, né? Isso. Então, Flávio Silva, a mulher Cláudia Barreto na Câmara Municipal, eu vou ser sincera, é uma correria só. Nós, mulheres, nós temos hoje uma certa dificuldade em conciliar a vida da família, dos filhos, de todo o externo com o nosso trabalho dentro, em especial da Câmara, dentro de um cargo público. Isso não é diferente comigo, certo? Eu procuro fazer o meu melhor com relação às ações que eu busco fazer, os projetos que eu tento apresentar, as funções que eu tenho, né, que cumprir dentro da legislatura, mas isso é sempre feito, é claro, com o meu melhor, com o máximo da minha dedicação. Contudo, eu não vou deixar de enfatizar que para nós mulheres a legislatura ela é um pouco mais complexa no sentido de que nós temos que administrar também as questões da casa, dos filhos, como por exemplo, eu tenho 3 crianças, uma de 3, uma de 8 e uma de 11 anos. Esposo, família, trabalho, né? Eu atuo como advogada também. Então, existe aí uma conciliação de todas essas questões com o trabalho do Legislativo, que é representar toda uma comunidade. Então, isso não é tão simples. Mas, apesar de não ser tão simples, é algo que me traz muito prazer, é algo que me faz muito feliz, é algo que me faz me sentir muito útil aqui em Perdizes, de estar atuando no Legislativo como mulher e como sendo a única mulher que nós temos aqui na Câmara Municipal. Uhum. E como é que você vê a atuação da mulher, mesmo aquela que não foi eleita, da mulher na política, tanto local como Brasil afora, enfim? Como você vê a mulher nesse caso? Então, falar da mulher na política é algo muito necessário, né? É algo necessário para todos os cantos, porque hoje existe uma mobilização muito grande, principalmente partidária, e até mesmo do TSE, na tentativa de trazer mais mulheres para dentro da política. Porque é uma disparidade muito grande da quantidade de homens que são envolvidos na política, da quantidade de mulheres. Nós temos um exemplo na nossa própria Câmara Legislativa, no qual sou eu, mais 8 colegas homens. Isso não é diferente nas outras câmaras municipais das cidades, de outras cidades do Brasil afora. E não é diferente nas câmaras federais e estaduais também. Certo? Senado também. E isso diz muito quando a gente estuda um pouco a história da política. Porque nós percebemos que a mulher ela passou a ter vez dentro do mundo político de 1932 para cá, que ela começou a votar e só votava as mulheres casadas, e era o voto facultativo. Depois, em 1946, salvo engano, que o voto passou a ser obrigatório para todos, né, inclusive para mulheres, 46 ou 42. Então, é algo muito recente. A participação das mulheres na política é algo muito recente. E a política, ela já existia há muito tempo. Os cargos públicos há muito tempo. Quanto tempo? E o que é a maior problemática? É que os cargos públicos, eles não estão atentos às peculiaridades do mundo feminino. O mundo feminino, ele não é igual ao mundo masculino. Ele é diferente, né? A responsabilidade das mulheres com relação a filhos, a casa, entre outras coisas, é muito maior. E aí você percebe, por exemplo, começaram aí as propagandas partidárias para a próxima campanha.
E aí eles chamando as mulheres para vir para participar. Ok, mas vou te dar um exemplo. Quando você chama uma mulher para participar de algo, quem vai ficar com os filhos dela se ela tem filhos menores? Então, será que esse partido vai oferecer para ela uma vaga na creche? Ou, na minha visão, falta ainda no meio político, para chamar mais mulheres para atuação, apresentar respostas, apresentar soluções para a vida das mulheres, para recebê-las. Certo? E quando tem essas soluções, com quem os filhos vão ficar, quem vai gerir a família, um apoio de dentro de casa, que é muito importante. Você sabe que existe ainda muito machismo, né? Que fala que as mulheres não deveriam estar em determinados lugares. Isso ainda existe no meio político. Aos poucos, sim, isso tem mudado, mas quando entrarem pessoas presidentes nos partidos, pessoas que entendam que para ter mais mulheres, para trazer as mulheres, precisa também olhar e oferecer para as mulheres o que é importante para facilitar a vida delas, as coisas vão melhorar. E o olhar da mulher dentro da política, ele é diferenciado, porque a mulher é mais sensível. Então, é importante que tenham mais mulheres. Isso é bom para a população, né? Então, eu vejo de uma forma geral exatamente isso, uma necessidade de ter mais mulheres, mas ao mesmo tempo o mundo político sem oferecer a possibilidade para que essas mulheres adentrem, para que essas mulheres cheguem. Nesse caso, você acha que não haveria nem necessidade de ter cotas quando chegam as eleições municipais? Por exemplo, cada partido que for concorrer tem que ter X número ou X percentual de mulheres. Não seria nem necessário, já tinha que ter mesmo, né? Exato. São 30%. Então, hoje em dia, as mulheres elas são muito valiosas também na questão eleitoral. Porque, vou dar um exemplo aqui de Perdiz, somos 9 cadeiras, então a gente pode colocar um a mais de candidatos a vereadores em um partido. Poderíamos colocar 10 para competir. Desses 10, 3 pessoas têm que ser mulheres, certo? Então, se tira uma mulher, tem que tirar uma quantidade de homens. Então, 30% tem que ser obrigatoriamente do outro sexo. Não que tem que ser mulher, poderia ser 7 mulheres e 3 homens, o que é difícil. Agora, se a sistemática política fosse oferecida para a mulher de uma outra forma, né, realmente não precisariam de cotas. Se não olhasse a política somente com olhos masculinos, certo? E eu percebo, este é o problema. Como a política, as mulheres na política é algo, de certa forma, muito novo, a política ainda não está preparada para captar o máximo de mulheres possível. E se preparasse com esse outro olhar, oferecesse outros tipos de oportunidades, tais como uma coisa simples, uma vaga para deixar o filho dela na creche, como exemplo, realmente as cotas não seriam necessárias, porque não é a questão das mulheres não se interessarem. Elas se interessam sim, elas querem saber sim o que está acontecendo, elas querem sim dar o palpite, elas querem sim fazer parte do sistema, mas elas não têm esse apoio. E se tivesse, não seria realmente necessária as cotas. Ok, você acha que o sistema foi criado para homens e não cabem, não que não caiba, né? Não pensaram na mulher quando criaram esse sistema? Seria mais ou menos por aí? Exato. Na minha visão, mesmo porque vem do descobrimento do Brasil, né? A política foi se desenvolvendo com homens. E, como eu explanei há pouco, a mulher só adentrou a política para ser votada ou para votar a partir do ano de 1932, que é logo ali, não tem um século, né? Então, a sistemática da política ela foi construída com olhares masculinos. E os olhares masculinos, o olhar masculino ele é diferente do olhar feminino. Então, quando nós passarmos a incorporar na política também situações que possam abraçar essas mulheres, trazer elas para dentro, elas virão. Não é porque a mulher se sente sensível, não é porque a mulher não se sente capaz.
É por incapacidade mesmo, igual, para mim ir na reunião da Câmara, eu tenho que conseguir alguém para ficar com os meus filhos. Diferente dos meus colegas vereadores, que eles simplesmente se aprontam e vão. E a mulher fica com o filho. Fica com os filhos em casa. Então, eu estou dando mais o exemplo de filhos porque é algo mais fácil das pessoas entenderem, né? Que é a questão do gerir o lar, certo? E quando isso for modificado, as coisas vão ficar diferentes. Mas sim, eu concordo com você. A política ela foi moldada com os olhos masculinos. E se querem que as mulheres venham, precisa também de começar a olhar com o olhar feminino. Aí as coisas vão se equiparando. E quem vai ganhar com isso, igual eu já disse, é a população. Belíssimas explanações, vereadora Cláudia. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o tema mulher. Mulher, acima de tudo, mulher na política. Mulher no dia a dia, mulher na política, com a vereadora Cláudia Barreto. Obrigada. O nosso programa dá uma pausa, mas volta daqui a pouquinho para o segundo bloco com a vereadora Cláudia Barreto. Até já. Estamos de volta com o programa Câmara Ação de hoje. E a vereadora Cláudia Barreto está conosco mais uma vez no estúdio. Cláudia Barreto, hoje é dia de falar da mulher, né? Você já fez algumas explanações bacanas. Eu estava me recordando aqui que eu não li a respeito, mas a história mostra que Dona Beija, a mulher Dona Beija, foi muito influente na época dela e já atuou politicamente, né? Dizem que, por causa da influência dela, Minas Gerais ficou com parte do estado de Goiás. Já ouviu falar dessa história de Dona Beija? Eu já ouvi falar sobre a Dona Beija, já li algo a respeito, eu também não me aprofundei sobre a questão, mas eu sei que ela foi bastante influente à época, apesar de também ser uma época em que as mulheres não tinham tanta entrada, né, tanta facilidade para serem ouvidas, mas ela, com jeitinho feminino, ela conseguiu muitas coisas positivas para Araxá e que, de certa forma, beneficiaram também toda a região. Ela tem o meu respeito. Pois é, tem a história de Dona Beija, está no programa apresentado pela colega Camila Supranzetti. Eu não sei se o diretor tem condições de passar o nome do programa da Camila aqui pela STV. O nome do programa é Coisas de Minas, você pode achar no YouTube, né? E lá tem toda a história, teve gravação em Araxá, onde ela viveu, tem gravação em Estrela do Sul, onde ela foi sepultada, Cláudia. Então fica aí uma sugestão, programa Coisa de Minas com a Camila Supranzetti pela STV. Maravilha. Bom, e a mulher na política local? A gente vai falar do geral, mas na política local, me ajuda a recordar aí. Eu cheguei para cá em 2005, eu me lembro como vereadora Janete, Lucimar. Lucimar, né? hoje... A Lucimar já foi 2 vezes vereadora, é a 2ª vez que ela está como vice-prefeita também, né? Já tem uma história consolidada na política local, muito sensível também a Lucimar, para questões principalmente voltadas para o social, né? A Janete também teve 2 mandatos, foi 2 mandatos. Eu creio que sim. E aí, lá na Câmara, a Lucimar hoje está como vice, né? Isso. 2 mandatos está como vice, né? Pela segunda vez também. Isso, pela segunda vez. Nós tivemos também uma que eu não esqueço o nome. Ela era muito anunciada nos eventos da prefeitura, Sandra Terezinha Lacerda Rego. Dona Sandra. Professora, né? Também foi 2 mandatos, salvo engano. A Dona Sandra foi diretora também da escola. Nossa, mulher de fibra, mulher de conteúdo. E muito organizada, muito pontual nas ponderações dela da Câmara, que a gente, quando a gente conversa sobre a história da Câmara, ela é uma mulher que passou lá, que também é muito elogiada, Dona Sandra. Fez também história na nossa política. Sandra Terezinha Lacerda Rego, essa eu decorei o nome lá em 2005, 2006. Tivemos também a Dona Wanda. A Dona Wanda já vem de uma família, né, de políticos, ela, professor Nelson, Vinícius, e a Dona Wanda foi presidente da Câmara, né? Salvo engano, ela foi presidenta da Câmara. Eu gosto de falar presidenta só por causa do A. Não fica muito bonitinho, não. Mas
são mulheres que passaram aí pela nossa política e deixaram suas marcas, né, a seu tempo e que fizeram a diferença. Tem nossa teve mais gratidão. uma que eu estou pelejando para lembrar o nome aqui, que é lá do Cerrado. A dona Neuma. Dona Neuma. A dona Neuma, muito querida. Ela tem família na Antinha. Inclusive, o ano passado, nós colocamos o nome da escola estadual, da escola municipal, perdão, da Antinha, com o nome da dona Neuma, da vereadora que representava ali a região da Antinha do Cerrado. Na época do mandato dela. Também muito querida. Após a gente lhe recordar tantos nomes aí, em algum momento nós tivemos duas dessas atuando ao mesmo tempo ou não? Sim, a Janete e a Janete, eu acredito que ela atuou com a dona Sandra, e a Lucimar com a Janete. E a Lucimar também atuou comigo na Câmara. No meu primeiro mandato, ela estava como vereadora. Hoje, entre aspas, você está sozinha na Câmara, como mulher, é claro. Infelizmente, eu gostaria que estivéssemos na proporção, pelo menos, de igualdade, né? Que seria o objetivo para frente, quem sabe aí no próximo pleito nós elegermos mais mulheres para a Câmara Municipal. Mas, infelizmente, eu estou hoje com uma única representatividade feminina na Câmara. Eu acho interessante que você, como mulher, está eleita, já está no segundo mandato, mas está sempre preocupada com a chegada de mais mulheres lá na Câmara, ou seja, seriam concorrentes até sua, né? Mas você quer ver mais mulheres atuando lá na Câmara, no Executivo que seja também, né? Quero. Quero. É uma defensora da causa. Sou uma defensora, choro quando não tem, porque a mulher, ela tem uma forma diferente de lidar com várias situações. Ela tem uma sensibilidade, eu falo assim, que os homens e as mulheres têm as suas qualidades, os seus defeitos e as suas peculiaridades, certo? Então, é claro que tem homens também que são sensíveis, tem mulheres que são mais arrojadas, e isso é inerente ao ser humano, cada um com as suas qualidades. Mas eu percebo que a mulher, ela traz algo, a feminilidade, que em uma mesa de discussões é necessária. Então, muitas vezes eu me sinto solitária ali, né? Eu sozinha, sempre com a mesa, sempre com somente homens, seja às vezes conversando com o executivo, às vezes nas reuniões com o legislativo. E se tivéssemos mais mulheres lá na Câmara Municipal, algumas questões que a gente defende poderia ser fortalecida por essas mulheres, certo? Então, eu gostaria sim, eu quero muito que no próximo pleito a Perdizes se mobilize, as mulheres de Perdizes entendam que é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu apresentei um projeto que é a Procuradoria da Mulher. E eu gostaria que esse projeto ele tivesse sido colocado em prática, que é montar na Câmara Municipal uma sala, que já tem inclusive na Assembleia Legislativa, eu peguei o projeto lá, do Estado de Minas Gerais. Eu apresentei o projeto para a Câmara, ele foi apresentado, mas ele não foi nem pautado, não foi colocado para discussão. Por quê? Porque eu era a única mulher. Então, de certa forma, incomodou o projeto da Procuradoria para o público masculino. Porque ali nessa sala estariam uma secretária e uma outra servidora da Câmara responsáveis por direcionar os problemas voltados ao público feminino na cidade. Se elas estão passando alguma necessidade, precisa de cesta básica, onde que tem que procurar? Se tem uma perícia, onde tem que procurar? Se tem algum problema médico relacionado à saúde feminina, onde elas teriam que procurar? Então, lá seria um local que as mulheres poderiam procurar para se direcionar. Chama Procuradoria da Mulher, que já tem, inclusive, em outras câmaras municipais. Mas, infelizmente, eu não consegui colocar esse projeto em prática, justamente porque não tinham outras mulheres para vir no apoio. Eu tive apoio de outros vereadores, mas não o suficiente para que ele fosse colocado em prática. Então, seria um serviço oferecido pela própria Câmara Municipal, essa Procuradoria. Isso, é uma sala dentro da Câmara Municipal, a gestão feita pelo presidente da Câmara, por funcionários escolhidos pelo presidente da Câmara, mas que direcionasse as mulheres tivessem, nossa, eu estou com um problema, quem vai me orientar? Eu preciso de um
de uma coisa A, B ou C. Esses funcionários e essas funcionárias iriam ouvi-las, direcioná-las, ela sofreu algum abuso, ela sofreu alguma violência, porque às vezes ela chega na delegacia, tem só homens, nós não temos aqui delegacia especializada em mulher, então seria um local para acolher essas mulheres e para direcionar. Então eu acredito que aqui em Perdizes é necessário, né? As mulheres elas estão carentes disso também. Mas, infelizmente, não foi para frente, justamente porque se tivéssemos mais mulheres envolvidas, poderia ter sido. Então, é nesse sentido que eu vejo que é necessário, sim, mulheres, vamos refletir, nós somos a maioria, apoiar mulheres para representar mulheres. E pelo que eu conheço da Cláudia Barreto, você ainda não desistiu da ideia. Não. Vai batalhar? Vou. Eu já pedi para colocar o projeto em pauta, eles estão tentando me tirar de cabeça, mas eu estou buscando meios, estratégias jurídicas, né, para que ele seja colocado em prática. Se infelizmente nós não conseguirmos esse ano, a gente tenta o ano que vem, se não der certo o ano que vem e a mulher que estiver lá na Câmara, eu vou apresentar esse projeto para que ela tente, porque quando for incorporado, passa a ser algo da Câmara. Não é do vereador, não é da Cláudia, é da Câmara em benefício de todas as mulheres. Ok, Cláudia. Bom, já que o tema hoje com você está sendo mulher, né, inclusive na política, não sei se você acompanhou, se você viu, se assistiu algum vídeo, que eu, inclusive, achei um absurdo, na Câmara dos Deputados em Brasília, no Senado, conforme a mulher e o partido que ela representa está ali discursando, colocando a sua palavra, né, na questão de ordem, né? E a gente vê homens contradizendo o que ela diz, a gente vê deputados, senadores mandando calar a boca, Cláudia, durante o pronunciamento. Você já viu isso? Já. Eu já vi, mas eu nunca recebi essa agressão. Os vereadores de Perdizes, tanto do mandato passado quanto desse, com essa questão, eles sempre foram muito respeitosos. Mas isso é algo que cai naquilo que a gente estava conversando. A política, ela vem de uma essência masculinizada. Então, entre os homens, eles conversam dessa forma. Então, às vezes, na minha mente, é a pessoa que não está olhando para frente vendo que está falando com uma mulher. Porque a gente é educado, pelo menos lá em casa a gente foi, a respeitar. É claro que a gente respeita homens, respeita mulheres, mas a mulher ela tem uma sensibilidade diferente, né? E quando o homem trata a mulher com uma agressividade verbal, mostra muito dele, mas dentro da política, alguns consideram isso como algo normal. Porque é como se o sistema fosse assim, o sistema é masculinizado e a mulher que está ali, ela tem que ser forte o bastante para segurar o rojão. É como se fosse mais ou menos isso. E sofrem agressões desse tipo as minorias, mulheres, homossexuais, qualquer pessoa que esteja, de certa forma, representando as minorias, existe um machismo que ele não é aberto, ele é meio oculto, mas que critica. Eu nunca fui boicotada com relação à minha palavra, mas às vezes eu estou falando, os colegas estão falando junto, ou então você está falando, a pessoa levanta e sai. Então, esse tipo de questão acontece sim dentro de um plenário, dentro de um momento de sessões ordinárias nas câmaras por aí. Isso é comum, infelizmente é comum. Eu falo que o respeito ele cabe em qualquer lugar, seja para a mulher e seja para o homem. E aí é onde cai aquela questão da política ter sido moldada por um olhar masculino. Então, quando o olhar feminino cair ali, eu acredito que as coisas tendem a partir para um lado mais respeitoso. Brilhantes colocações, vereadora Cláudia Barreto. Chegamos ao final do nosso programa, mas nós já temos outro programa marcado para breve, né?
Eu gostaria que você colocasse fizesse suas colocações finais, as suas considerações finais, por gentileza. Certo. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a STV por estar me recebendo, Flávio, toda a equipe que aqui está, o Clóvis, todos vocês, esse projeto maravilhoso, fantástico, que leva até as pessoas um pouco mais da opinião das pessoas que representam vocês. Então, assistam a esse programa, assistam a dos outros colegas vereadores também, porque ali mostra muito sobre as pessoas que estão representando a nossa população. Porque os vereadores, eles são eleitos para isso, para representar as pessoas. Então, é importante que toda a população conheça quem realmente está trabalhando, quem realmente está defendendo e quem são as pessoas que representam vocês. E esse programa fantástico está dando para a gente a oportunidade disso. Agradeço também pelo tema, né, que foi proposto. É muito importante falar sobre as mulheres na política e chamar as mulheres mais uma vez. Vamos valorizar as mulheres e também vamos vir junto no apoio para que cada vez mais possamos ter aí mais representantes e melhorar a qualidade de vida das mulheres por aí. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Cláudia Barreto Alves Maricone. E vamos ficando por aqui, finalizando esse bate-papo super importante sobre as mulheres. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa. Vereadora, até breve. Até breve. Até já, pessoal.